Boa noite. A partir de agora nós estamos iniciando uma live do Grupo Espírita Caminho, Verdade e Vida. Eu sou a Neuza Porto e daqui a pouco nós vamos começar com o Beto, que vai fazer o estudo de hoje. Estamos aguardando o Beto entrar. Tudo bem, Tida? Tudo bem, Edelma? Tudo bem, Rony? Edelma, o Beto vai entrar com o Instagram dele, né? Ou é no seu? Só confirma aqui pra mim. Ah, tá ok. Oi, Ei, oi, oi. Beto, Joia? tudo bem? Tô Eu vi a entrando no. Delma e pensei assim, eu tô É, desconfiada que é o Beto. eu tô entrando no Dedé, mas eu não paguei a conta do meu celular, aí não tá funcionando. Pensei que você ia confessar que você não tem Instagram. Não, é engraçado que eles colocaram pra mim, eu não tenho mesmo não. Mas eles colocaram, sabe? Você não sabe o que aconteceu, que ele apareceu, né? Aí eu conectei que agora a Delma saiu correndo, tipo assim, agora deixa eu ir lá pra ver de lá. Porque senão eu fico doidinho aqui, onde capeta, o que que eu faço? O que que eu faço? Como é que eu faço? Ah, é assim mesmo. As primeiras que eu fiz, tipo assim, a primeira dúzia, mais ou Aham, menos, que eu fiz, é, todas a Júlia teve que me ajudar. eu tô Agora eu caminhando. tô um pouquinho autossuficiente, mas não muito, sabe? Aham. Gente, muita gente já entrou, boa noite a todos, né? Daqui a pouco a gente começa. Estamos nos preparando daqui uns 2 minutinhos, né, Beto? Isso, me ajeitando aqui. Isso. A gente não tem os equipamentos, então é assim, o suporte é livro, o apoio é livro. Ah, eu tenho aquele apoio de tripé, Pois mas eu acho tão complicado mexer com ele por causa da minha tremura, dos meus é, tremores, né? Que eu prefiro colocar livro, porque o livro eu já sei quais livros que eu coloco que e a dá altura, distância, que dá altura. mas tranquilo. Então, livro serve até para isso, né? O tanto A- que livro é bom. Até para isso, né, Deus? É. Gente, boa noite, boa noite. Como o fundo, a parede do Beto é branca, algumas pessoas estão entrando aqui, eu não estou conseguindo ver quem é. Você consegue ver, Beto? Olha, a Adélia, a Alba. Oi, Alba, boa noite. Quanto tempo? É, tem um tempão que eu não vejo a Alba também. Tipo um ano, né, Alba? Boa noite a todos, gente. Adriana, boa noite a todos. Tô fazendo o seu papel aqui, porque você não tá lendo aí, né? Eu não estou conseguindo porque as letras É. estão no seu quadradinho. E Uhum. como o fundo da sua parede é branca, eu Ah, só ele mostrou. consigo ver a hora que a letra fica em cima do seu rosto. Eu tô Agora eu tentando consigo, agora eu vi. fazer um fundo aqui para você. Não, você vai ficar com dor na coluna. Boa noite, Rosemary. Tudo bem? Dá um abraço no Francisco. Então, gente, sintam-se todos cumprimentados, abraçados, apertados e açucarados, né? E nós já estamos nos preparando para começar. Daqui a pouco nós vamos fazer oração. Ô Beto, Oi, você prefere fazer a oração de abertura ou de encerramento? pode ser do encerramento, que eu estou aqui com uma, uma ideia aqui no final, aqui, que vai ser uma oração. Ótimo, melhor ainda. Tudo bem, Elaine? Então tá. Então nós vamos já fazer a oração inicial. A gente se prepara. Eu recebi um pedido de ajuda hoje de uma pessoa que está com um profundo sofrimento. O filho perdeu o pai de acidente, então eu vou mentalizar essa pessoa e gostaria que todo mundo que está assistindo se conectasse com essa sensação, a dor de quem perdeu alguém, tá bom? Então eu vou fazer oração nesse sentido, assim, de que quem está passando por perdas possa ser consolado e ter o coração aquecido na esperança. Então vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com a força que vem do Cristo,
Senhor Jesus, pedimos, Senhor, por todos nós, para que a tua luz e o teu amparo ilumine o nosso sentimento, o sentimento de fraternidade, o sentimento de unidade, o sentimento de filhos de um mesmo Pai, criaturas de uma mesma obra. Pedimos, Senhor, que tocados pelo sentimento e também pela compreensão, possamos adentrar essa porta estreita, esse caminho luminoso que é a tua presença, as tuas palavras sábias. Possa, Senhor, consolar o coração de todos os que estão sofrendo, por qualquer motivo que seja. Toda dor é sofrimento real. Que o Senhor nos abençoe a todos, ilumine os nossos passos e que esteja conosco agora e sempre, que assim seja. Então, Beto, eu passo a palavra para você. O título do seu estudo é A Porta Estreita, não é? Isso aí. Então, pode começar. Vamos lá. Eu até quero pegar um gancho aí que, no pedido de referência para oração, em lembrança das pessoas e em consolo das pessoas que perderam entes queridos, até por aí, o título eu já deixo um pequeno consolo, se é que eu posso consolar alguém, mas através do título, que a perda de um ente querido, esse sofrimento, já é um credenciamento para transpor a porta estreita. Então, tenham fé, tenham esperança, não deixe que a tristeza, embora é claro que ela vai vir, ser maior do que a esperança. Tá? Vocês que estão nessa situação, quem passou por isso ainda vai passar, ficam firmes no propósito de Jesus, confie na lei divina, que essa porta ela é um pouco exigente, mas ela traz muitos tesouros atrás dela, tem muitos tesouros. Então fiquem firmes aí. De vez em quando meu telefone escurece, para vocês escurece também, não? Não, né? Não, tá clarinho, não escureceu, não. É tipo uma economia aqui desse celular que eu não sei mexer, que nem vou tentar, mas de vez em quando eu vou levar o dedo aqui, aí se aparecer. Tá, mas você tá com bateria suficiente, né? Já tô E tá olhando. carregadinho? E eu tô Tá plugado bom, aqui também por via de dúvidas. tá ótimo. Gente, então vamos lá. Porta estreita é uma referência, né? É uma ilustração de que Jesus faz do que é o caminho difícil, o que é o caminho fácil que a gente passa pela vida encarnada, principalmente. E esses trechos dessas passagens estão em Mateus e Lucas. Eu não vou ler todo totalmente, porque a gente tem muita coisa que falar. Para ler, vocês leem em casa. Mas o importante é falar que Jesus declara que a gente deve escolher, deve tentar optar, escolher, fazer a escolha da porta estreita, embora seja a porta mais difícil. E abrir mão da porta larga, que é a porta dos prazeres imediatos, dos prazeres terrenos, etc, etc. Então, esse é o sentido. E figurativo, é claro, a gente quer deixar só claro aqui que a porta estreita é a porta difícil. Então, que não é uma porta, embora Francisco de Assis, no mosteiro dele lá na Itália, tinha mandado fazer uma porta estreita para que os compadres dele, os confrades, eu não sei como é que fala, comessem muito e não passar na porta. Então, ele fez isso lá. Quem comeu muito, quem se esbaldava na comida, geralmente, em algum momento, não ia conseguir adentrar o restaurante, o refeitório, porque a porta era uma porta estreitinha, que só os magrelinhos passavam. Então, Opa, tô dentro, então eu passava na porta. Quem dera que fosse assim, né, Beto? quem dera, né? E é o que nós vamos estudar aqui. Mas é uma alusão, né? Muito bem representada, né? Porque a comida, o excesso da comida está ligado a um desses prazeres terrenos, a um dessas extravagâncias que a gente comete muito, né? Então é isso. Bom, então, já que essa passagem a gente já falou dela rapidamente, não é?
Nós vamos aqui pegar sempre Emmanuel, que eu gosto sempre de fazer umas referências com Emmanuel, e nós vamos colocar aqui algumas frases ou textos do Emmanuel que é muito bom para a gente refletir sobre o que o Emmanuel esboça, sobre o que Emmanuel expõe sobre a porta estreita. Então é assim, vamos pegar um mais curtinho aqui. Não te aconselhes com a facilidade humana para a solução dos problemas que te inquietam a alma. Ou seja, se você... As facilidades humanas aqui são podemos chamar até de ciência. A ciência é uma facilidade humana. Só que não é para nós nos determos nela, não, porque a ciência cura as dores e os males do corpo, né? E as dores e os problemas que te inquietam a alma, como ele fala aqui, são curáveis com as coisas da alma. Então, quando você busca no mundo uma cura ou um alívio para as coisas da alma, não vai buscar em coisa terrena, não, que você não vai achar, não. Você vai encontrar mais problema. Mais uma, de Emmanuel, que está assim, ó. Não te detenhas no círculo das vantagens que se apagam em fulguração passageira, de vez que a ociosidade compra, em desfavor de si mesma, as chagas da penúria e as trevas da ignorância. Porfia na renúncia que eleva e edifica, enobrece e ilumina. Então, gente, traduzindo em miúdo essas palavras bonitas de Emmanuel, é que não é que nós devemos sair para a rua procurando problemas e dores e desavenças, não, para que isso eu venha a passar mal e venha a ter doença, venha a ter aquilo que aí a minha porta estreita está garantida. Não, não é assim. É para que a gente não procure na fulguração passageira, né, nos delitos que estão escondidos, nos prazeres passageiros terrenos, essas facilidades, esses favores, porque em desfavor de si mesmo, você estará comprando chagas de penúria e trevas da ignorância. E mais tarde, isso vem forte. Mais tarde que a gente fala é no continuar da vida, né? Porque sempre que nós espíritas estivermos falando do passado, não vamos lembrar só do berço e o futuro não vamos lembrar só da hora da morte, não. O nosso passado e futuro espírita é um contexto muito abrangente. Então, não vamos ficar repetindo isso, mas também não vamos deixar de lembrar disso aí. Saibamos, no entanto, respeitar na porta estreita que o mundo nos impõe socorro da vida maior, a fim de que possamos reconsiderar a própria marcha. Ou seja, é o que a gente acabou de falar. Os irmãos aí que estão na dificuldade da perda do ente querido, né? Respeite essa dor que te foi imposta agora, entenda, acredite que esta dor, ela está sendo vista, percebida e amparada, socorrida no mundo maior. Tem espíritos cuidando de você e o seu momento de dor. Você não está sozinho. Não entra para dentro de um quarto no desespero, não chama pelo ente querido da maneira que como ele devesse voltar, ou que não pudesse ter ido, alguma coisa assim. Neuza, tem alguém reclamando aí de internet. Será que você está notando alguma coisa ou será que é a delas? Tipo assim. Não estou notando nada. Então eu vou pedir a alguém, outras pessoas para postarem se a internet que está ruim, se é a minha, ou se é a do Beto, ou se não é nenhuma das duas. Aí você vai me Porque, orientar. porque aqui para mim, a imagem e o som tá bom. Tá Então, bom. por favor, se a imagem e o som não estiverem bom, explica se é o meu ou se é o do Beto, tá? Por Isso. favor. Auxilia a gente aqui. Então, gente, Emmanuel, muito assertivo que é, né? Ele vem fazer umas comparações assim, quer ver? Sobre essa aceitação e a humildade para enfrentar os problemas. Por quê? A porta estreita é sinônimo de problema. Vamos dizer assim. A porta estreita é sinônimo de sofrimento. Tá? Mas é um sofrimento que pode se tratar de uma pequena desavença com o vizinho ou com o próprio esposo, parceiro.
e vai até na porta estreita dos cristãos que eram presos no círculo lá de Roma, no Coliseu, e estavam aguardando o seu momento de entrar para a arena e ser devorado por um leão. É o mesmo. É o mesmo. Nós estamos falando da mesma coisa. É a mesma porta, claro, com graus diferentes. Então veja o que o Emmanuel faz aqui, ó. Fala para a gente. Por vezes, ela, a porta estreita, é a enfermidade que nos auxilia a preservar as vantagens da saúde. Então a porta estreita da enfermidade é que nos alerta, é que nos faz valorizar a saúde. Muitas vezes, na nossa luta, é a incompreensão alheia. Ou seja, a incompreensão, às vezes, do familiar, do sócio, do amigo, né? Do parente, que nos compele ao reajuste necessário. Às vezes, se você é incompreendido, não sai reclamando, falando que é a pessoa que não deveria, que não faz esforço para te compreender. Não, às vezes é um alerta para você. Né? E muitos passos da senda é a prova que nos segrega no isolamento, impelindo-nos a seguir pela escada miraculosa da prece, da terra para os céus. Ou seja, quando a gente é segregado de alguma forma por um grupo racial, ou por um grupo religioso, ou por qualquer forma, essa segregação, esse preconceito contra a sua pessoa, talvez é um incentivo para que você eleve o seu tom de prece, religue mais a Deus, religue mais à espiritualidade maior, que nunca te abandona, nunca, né? Por vezes, é o abandono de afeições muito amadas a impulsionar para os braços do Cristo, ou por um abandono ou por uma morte. Está aqui, ó. Às vezes, é a separação de um ente querido que nos empurra para os braços de Cristo. Por quê? Porque você busca o consolo, você busca uma fé, você busca um conselho, você busca alguma coisa dentro de alguma religião, né? Então, em várias circunstâncias, é o desencanto ante a enganosa satisfação de nossos desejos na experiência física, algum dissabor profissional, algum dissabor pessoal, né? Que inspira a você num degrau mais alto. Em alguns casos, é a visita da morte que nos obriga a refletir na imortalidade. Ou seja, quem está distante da morte, pessoalmente ou através de um parente, geralmente não está naquele momento de reflexão sobre a própria morte. Porque a morte é apenas um fenômeno distante dele. Né? Mas quando a morte se aproxima dele ou de um ente querido, a imortalidade e as perguntas do depois começam a ser feitas. Quem perde um ente querido pensa assim, e agora? Acabou aquela relação de amor, aquilo tudo que a gente viveu, vai virar cinzas também? Claro que não. E aí, para o jardim da infância, vira o céu, a vida eterna, o anjinho, a harpa. Para os mais graduados das universidades, os espíritos devem se encaixar aí, o que vale é a reflexão da pluralidade dos mundos e da reencarnação, da volta à vida, que a vida continua. Porque senão, não tem consolo que se mantenha de pé. Né? Ou você está falando para uma criança do céu e do inferno, porque é a linguagem dela, ou você está falando da imortalidade da alma e da pluralidade dos mundos da reencarnação, que é a linguagem dos adultos, espiritualmente falando. Bom, agora nós vamos entrar, então, vamos lá. Então, o que é... Depois que a gente fala de Emmanuel, parece que a gente desintoxica, né? Emmanuel parece que passa um arado. Desopila o fígado. Não. Ele é impressionante, me encanta. Então, assim, o que a gente entende é que a gente tem que despojar, a gente tem que acessar o OLX, o despega, né? Despegar, né? Desapego. Desapega. Né? Desapega da alma. A gente tem que acessar o OLX lá da alma, para transpor essa porta estreita. E não é só bens materiais, não. É muito bem colocado que para acessar a porta estreita, você tem que deixar seus bens materiais aqui. Isso é lógico. Mas pensar só assim é muito pequeno. Sabe por quê? Porque os bens materiais, a morte já cuida de deixar aqui. Então
Você não precisa falar assim, eu estou me preparando para desapegar das minhas posses, das minhas joias, das minhas fazendas. Não, não precisa não, a morte trata disso. Você tem que preparar para desapegar na alma, no espírito, né? Lá na frente, o irmão X vai deixar um conselho para a gente, até não se prender demais nos laços consanguíneos, faz parte do encarar a porta estreita. Por quê? Porque se você é elevado, se você tem um sentido de bem elevado, quando você não fica muito apegado ao consanguíneo, você se apega ao fraterno, ao universal. Isso é uma regra proporcional, não é? Não é, Neuza? Essa proporção, uma coisa ocupa o lugar da outra. Quer fazer um comentário aí? Quero, quero sim. É muito interessante porque esse apego que a gente tem às pessoas da família, que é natural, todos nós temos, a gente só precisa de analisá-lo, né? A gente só precisa de observá-lo, porque às vezes o apego é doentio e nós estamos aprendendo com as reencarnações que, muito embora os laços de família não se desfaçam, a família é muito maior do que a Isso, gente pode imaginar, né? A exato. família é muito mais ampla. Então, assim, despojar de, eu tenho que proteger só a minha família? É, Não. Eu tenho que cuidar só da minha família? Não. Eu tenho que gostar só da minha família? Não, né? Então, estudo, porque quanto mais a gente fica pegado no que é nosso, no que é meu, mais difícil deve passar por essa porta estreita, porque eu vou com ter que passar certeza. com tudo amontoado, É. Então, né? alguém que chegasse agora e falasse, existe um certo irmão X que deixa uma sugestão para que a gente não deve se envolver muito com os laços consanguíneos. Não, não é assim. Está dentro de um contexto que, para desapegar e passar na porta estreita, os laços consanguíneos têm que ser equilibrados e analisados, como você falou, nem abandonado, nem extremizado aí na paixão, da posse e tudo mais, né? Bom, dito isso, então, não se preocupem, não se preocupem. Distribua agora com calma a riqueza material que você tem em excesso, porque da porta estreita não passará. E a cuidadora, o porteiro dessa porta, para esses casos, é a morte. Então, fica tranquilo que o encontro está marcado, né, para todos. E escolher a porta estreita, gente, não é uma questão de declaração. Eu declaro que a partir de hoje eu escolho a porta estreita. Veja bem por que não é assim. Declaração você faz, por exemplo, para mudar o seu estado civil. Eu optei por casar, então amanhã eu vou assinar um papel, eu vou me declarar casado. Então, mesmo que eu não leve uma vida de casado, eu me declarei casado. Eu posso até enganar todo mundo, mas no meu estado civil é casado. Quando eu faço uma escritura pública, da mesma forma, é uma declaração de que aquele bem passou para o outro, que eu comprei aquele bem, é uma declaração. Agora, você se declarar apto para entrar na porta estreita, isso não funciona assim, não. Isso é um Quem exercício, dera, Beto, quem que dera, funcionasse assim, eu ia no um cartório documento, amanhã. não é verdade? Embora, na simbologia das religiões, as pessoas, até no espiritismo também, acham e fazem alguma referência como se fosse um documento desse. Que a partir do momento que está fazendo palestra, ou que leu tudo, ou que fez aquilo, ele comprou a entrada para a porta estreita, ou ele se credenciou, ou ele se declarou apto. O que é isso, meu amiguinho? Esquece. Não é assim que funciona, né? Se fosse assim que funcionasse, eu quero que vocês encontrem nesses exemplos que eu vou dar aqui agora, algum desses exemplos, que eu vou passar de nomes de pessoas, de espíritos evoluídos, que fizeram uso dessa declaração. E não foi pelo modo de vida e pelo que optaram no início das suas transformações em passar pela porta estreita. Jesus, não precisa nem falar, né? Jesus está fora de tal, mas eu coloquei ele como o cabeçalho da lista aqui para que os outros tenham força. Maria de Magdala, Maria Madalena, ela fez uma opção e no final da vida dela, a porta estreita dela foi a lepra, né?
Ela se humilhou de tal forma e tanto, ela se encontrou de tal forma e tanto, que ela acabou os seus dias num leprosário e foi sua porta estreita. Saulo, não é Paulo, Saulo. Saulo também encontrou sua porta estreita. E, para fazer uma alusão melhor, foi nas portas de Damasco. Então está uma porta envolvida As aí. portas estreitas de Damasco, né? A cegueira momentânea e tudo. Então ele optou. E Paulo, depois também, Saulo, depois da sua transformação em Paulo, encarou anos de deserto, sendo tecelão, estudando. E a porta estreita também foi uma opção dele. Aí vem. Ô Beto, nesse caso, Oi. nesse exemplo do Paulo, é quase que fosse como se fosse um túnel estreito, né? Ele entra no túnel na entrada de Damasco, mas ele ainda tem uma longa caminhada nessa, Exatamente. despojando daquilo tudo que ele construiu como Saulo até chegar a ser Paulo, né? Exatamente. Por isso que essa transformação não é um momento, não é um tintar de dedo. Porque se fosse, vocês podiam assinar para fazer um papel aí que eu assino, que poderia me acontecer tudo de ruim que tem nesse planeta se no momento seguinte eu tivesse os braços de Cristo. Eu quero. Quer arrumar esse documento aí, eu assino. Mas é possível. Não é. A Não é? conquista, a conquista de estar ao lado de Cristo é um caminho longo. Possível. Possível, mas longo. E aí vem Francisco de Assis, um milionário medieval que abriu mão do castelo e da fortuna e começou a andar descalço na neve. E no final da sua vida, quando ele já era totalmente combalido, fraquinho, miudinho, ele ainda pediu todas as chagas de Cristo como um testemunho. Ele pediu sorrindo a alma dele. E quando ele recebeu essas chagas, segundo o livro lá do Miramês, ele já estava com a alma, ele já estava em desdobramento. Então as chagas no corpo teve pouco efeito para ele, mas embora teve. E ainda assim ele quis. Vem Chico Xavier, com os testemunhos dele, com a obra dele, com, né? Padre Libério. Outro dia nós estávamos numa reunião familiar e meu pai lembrou que antigamente a região toda aqui, das pessoas que compravam automóvel, zerinho, que era difícil naquela época, não era só ter o dinheiro, não, tinha que esperar 6 meses, essas coisas todas. Então a região toda, Divinópolis, Pará de Minas, Montes Pastos, Nova Serrana, ia lá em Leandro Ferreira ou em Pará de Minas, para que o Padre Libério benzesse os carros. Aí eu fico pensando, que porta estreita, né? Aquelas roupinhas esfarrapadas, aquele rostinho feio, benzendo o carro dos milionários, dos bacanão. E ele nunca deve ter tido um pingo de inveja. Porque ele deve Ah, com andar certeza que em não. carruagem, em carruagens celestes, né? Que a gente imagina que ele É. anda. Então, aí, o que é uma porta estreita? A gente não precisa de só lá em Paulo, em Francisco de Assis, não. Está aqui, vizinho da gente, irmã Dulce. O Papa Francisco, as provas de porta estreita que esse Papa Francisco tem dado é muito bacana. É um exemplo, não é? E vem o Divaldo, que nos relata num conto dele que numa certa manhã, deixa eu ver a hora aqui que eu tenho que me controlar aqui, que numa manhã ele teve um espírito se materializou para ele, apareceu para ele, com uma aparência terrível, terrível, uns trapos cheirando mal demais e com o corpo todo deformado, buraco no nariz, buraco na boca, onde se via a língua, quase que a garganta, uma coisa terrível, todo desfigurado. E que quando ele fitou ele assim com mais calma, ele foi se transformando, esses buracos foram se... com as luzes foram fazendo de uma forma tal que esse ser, esse espírito, essa entidade, se tornou numa imagem belíssima, radiante, de luz assim, indescritível. Aí, a hora que esse espírito começou a falar, falou para ele, adiantando a história, que era um antigo comparsa da época de Roma, no ano de 300, parece, um grupo que invadiu Roma, e Roma já estava decadente, ou no ano 300 ou 400, que o Império Romano começou a sucumbir, e não sei se era lá os otomanos, não sei, alguma das dezenas de invasões que Roma teve, eles eram generais lá. Então eles trucidavam mesmo, trucidavam com alegria. E esse espírito se intitulava irmão dessa época do Divaldo. Aí ele testa os nomes lá, e aí ele falou para ele que ele precisava de procurar
um leprosário. Mas não tinha muitas informações, de volta parece que... Não sei, eu também não sei, eu não consigo lembrar isso, o conto todo. Só sei que no final das contas, um dia, passados uns dias dessa visão, ele entra uma senhora num centro espírita, uma senhora que ele descreve assim, de uma beleza também muito grande, uma beleza material muito grande, que parece que ela se fazia mensageira desse espírito, de tão belo que os dois eram, alguma coisa assim. E que ela explicou para ele que o destino, que essa referência que esse espírito fez era um leprosário, acho que no interior aqui de Minas ou de São Paulo, não sei. E ele passou a fazer uma visita dominical e eles começaram a fazer coisas muito importantes para esse leprosário, que nessa época era uma coisa terrível, acho que em 1970, era uma discriminação terrível, terrível. Era uma Gente, prisão, né? era uma prisão. Leprosário é uma prisão. E o problema, que é o seguinte, por exemplo, eu fico imaginando, eu fiz uma comparação quando eu estava analisando isso. Por exemplo, hoje, a doença degradante, a doença do século, vamos dizer, que é o câncer, né? É a doença que ataca, que mata, que degrada, que humilha, tal. Mas você pode conviver com uma pessoa com câncer sem ela ter um pingo, uma vírgula como é que fala? A palavra sumiu. De preconceito. Porque é uma coisa lá interna, está tendo um tratamento, tal. No máximo vai cair um cabelinho, depois volta. Mas ela não tem esse poder degradante e excludente que a lepra tinha, principalmente há 60, 70 anos atrás. Era uma coisa terrível, né? Então, ele encontrou parte dessa porta estreita dele nesse recado de fazer essa visita do leprosário. Na primeira vez que o espírito voltou e falou para ele que ele deveria ir, ele falou, nunca. O maior medo que eu tenho na minha vida é de lepra. Porque era o medo da época. É igual alguém... O Divaldo falou... Eu lembro do Divaldo falar essa palavra. Nunca, nunca, meu filho, que eu vou. E acabou, foi. Coitado de Valdo, ele falava nunca para os espíritos, não quer dizer nada, ele fazia de qualquer jeito. Eu fico imaginando o espírito ouvindo um nunca desse, põe a mão no queixo e fala, coitado, amanhã E tá... coitado, que dó, né? E adiantando o assunto, isso foi feito, né? Então, ele dá esse exemplo de que... E olha quando? Nós estamos falando de 1970. São Tá perto, 50, né? 50 anos. 50 né? anos. Uma coisa tão próxima de nós aqui, que 50 anos numa escala humana, de humanidade não é nada, e ao mesmo tempo, há 50 anos que ele já tinha optado pela porta estreita, não era uma declaração de um momento. E olha onde que deu isso, né? Olha hoje o trabalho desse homem, desse espírito. Então, a gente agora, com esses exemplos, com essas colocações, a gente pode pensar o seguinte, a gente se mudar, se transformar, para tentar entrar na porta estreita, não é só fazer caridade, é ser caridoso, é diferente. Eu faço caridade hoje, amanhã eu não faço, daqui 6 meses eu faço de novo, mas não estou fazendo nada de errado, eu sou bonzinho, não faço nada, eu não roubo, eu não mato, mas a caridade é lá o cara. Então não é isso. Fazer caridade não é igual ser caridoso. Esquecer uma ofensa não é igual ser misericordioso. Fazer o bem, quando dá, como dá, não é ser bondoso. E nem fazer doação é o que importa, é se doar. Então, esses espíritos estão nessa classe, que a gente tem que pelo menos tentar um pouquinho, né? Que é disso que nós vamos falar daqui para frente. É a nossa possibilidade, qual que é o nosso o nosso sinal, a nossa parabólica atinge até aonde? As missões que são esperadas de nós, espíritos rasos, não é nenhuma coisa Não é espetacular. igual o Divaldo, não, né? A Não gente se pode ficar encontra. tranquilo, né? E eu vou dar um exemplo para vocês agora mesmo. Eu só quero falar que há uns 3 anos atrás, me lembro disso, hein? É o exemplo das missões e dos pedidos de tarefas que às vezes fazemos ou pedimos e acaba não dando em nada. Mas há uns 3 anos atrás, eu imaginei uma situação de 2 copos, como se o corpo, a alma fosse um copo mais delgado e alto, que estivesse dentro de um outro copo mais largo e baixo, representando o corpo.
como se fosse alguma coisa assim, ó. Ó, um copo aqui dentro, ele é mais altinho e mais fininho. Ele representa o espírito. E esse copo mais largo, essa caneca mais larga, é o corpo, representada por ser mais baixa, mais grosseira, etc. E esse conjunto é o ser humano. Então, presta atenção. Nunca, em hipótese nenhuma, o espírito vai encher se você só colocar talentos no copo de baixo. Não tem nenhum bem material que vai transbordar e que vai vir para cima. A gravidade não deixa. Em contrapartida, todo bem que você colocar no espírito, na alma, e o que são os bens da alma? Os bens da alma são a honestidade, a caridade, a compaixão, etc, etc. E o que são os bens da matéria? É o carro, é a picanha, é a fazenda, é a casa, tal. Então, nunca o espírito vai ficar saciado antes do corpo. Quer dizer, nunca o corpo vai ficar saciado antes do espírito. Tudo que você colocar nessa caneca vai transbordar e vai escorrer. Não vai entrar lá. E tudo que você colocar aqui vai entrar, vai transbordar e vai encher o corpo. E como na física 2 corpos não ocupam o mesmo lugar, aonde entrar bondade, sai picanha. Aonde entrar honestidade, sai roubo. Aonde entrar caridade, sai egoísmo. E assim o corpo se harmoniza. O espírito com tudo que precisa e aqui dentro um pouco de matéria com muito de espírito. Ou seja, é a nossa Gostei desse exemplo, Beto. Isso eu fiz há 3 anos atrás numa palestra. Adorei esse exemplo. E nessa ocasião lá na casa, eu fiz o desenho e pá, e ficou bonitinho. Mas hoje foi mais abreviado, mas acho que alguns relembraram e outros captaram, porque é uma coisa bem infantil, bem tranquila. Né? Bom, então, e olha como que isso, se tratando de evangelho, como é que as coisas se encaixam. Como que a gente vê que o evangelho, as palavras, as frases, são tudo peças de uma grande engenharia, de uma grande palavra abrangente que significa amor, né? No final das contas. Mas então vamos lá. Eu vou falar agora disso aí, dessa questão da gente querer entrar pela porta estreita e às vezes se julgar apto ou se julgar, ter um relampejo de grandeza e achar que pode mudar o mundo, que vai acabar com a fome, que vai acabar com isso, com aquilo, com uma obra maravilhosa e quer ler os livros tudo. Eu fico pensando assim, alguém fala assim comigo, nossa senhora, o Haroldo é uma pessoa foi muito bem aquinhoada por Deus, né? Deus deu ele tanta tal. Aí, por exemplo, ele deu ele talento de falar 8 línguas. Aí eu penso assim comigo, não vai passar as madrugadas lendo lá não para você ver se você vai falar 8 línguas. Né? Pensa para você ver. Deus pode ter dado para ele uma capacidade de compreensão boa, mas não corre atrás não para ver. Não vai não para você ver, meu filho. Deus faz, a obra de Deus aqui na Terra é feita por nossas mãos. Deus nem precisava de fazer o mundo, quanto menos fazer uma obra nele. Precisava. Então ele fez ele nos fez, para que, fazendo a sua obra na Terra, onde seja lá que estivermos, a gente faça a obra dele com as nossas mãos. Então, na Terra, as mãos de Deus são as nossas mãos. E eu fico vendo aí as pessoas nesse momento, né, pedindo a Deus para consertar tudo. Quem que vai vir consertar? Quem estragou que conserte. Olha, Então, assim, Deus ampara dando força e coragem, mas claro. ninguém pense que a gente vai transferir a responsabilidade para outro, não, porque a responsabilidade é nossa. Por isso é que Jesus falou assim, lá na sermão nas passagens mais importantes do Evangelho. Os humildes herdarão a terra. O que quer dizer isso? Quer dizer, meu filho, que você não vai para o planeta, não. São os bons, os humildes que vão construir esse mundo aqui, essa terra. Um dia vai ser um mundo feliz. E se você acha o quê? Que é alguém lá de Saturno que vai vir para cá? Pode vir, mas depois volta. Você também pode ir. Você pode ir lá para a galáxia de Andrômeda, fazer algum trabalhinho, e depois você volta. A sua responsabilidade é aqui. Você vai transformar o mundo aqui. Venha a nós o vosso reino. O reino vai vir para cá.
Você está esperando o quê? Você vai passar nessa porta e está achando que você vai para o nosso lar? Que é isso, meu filho? Você vai passar nessa porta, vai ficar uns diazinhos no hospital, tomando sopinha, depois no primeiro degrau você vai cair aqui de novo. É E simples. é É melhor a simples. gente não esperar os espíritos Não, luminosos consertarem pra gente, não, né, não, Beto? não espera não. Então, olha bem. O irmão X, num livro que se chama Instantes da Vida, no capítulo 15, eu não li o livro, tá? Porque a gente, quando faz uma referência, eu pelo menos pensava assim, um palestrante fazia referência de 70 livros, eu falava, meu Deus, que vergonha, só leu 70 livros. Mas não é nada, vai lá, faz o estudo, pega aquele pedaço lá e vem cá. Eu, pelo menos, eu sou assim. Então, não, todo livro que eu faço referência, eu faço para bibliografia mesmo, porque... Conta não, Beto. Eu tô aqui achando que você leu tudo, só. Deixa Não, eu ficar relaxa. iludida aqui, pensando que queria ser igual o Beto. Mas não pensa não, se você vai... É um cego guiando o outro. Fica esperto aí. Então, no capítulo 15, ele nos prova que não adianta você fazer promessas ao som de trombetas nem à luz dos holofotes, que vai construir um prédio. Basta você fazer como aquele clássico maravilhoso, eu acho que é do Tom Jobim, ou de algum mestre aí. É uma música que chama Tijolinho por Tijolinho. É um clássico do MPB, né? Vocês já ouviram aí? Tijolinho? Ah, eu não lembro. É. Talvez se eu escutar a música, eu possa lembrar, mas eu não lembro, não. Alguém com um gosto popular mais musical mais popular vai estar rindo aí de mim, porque Tijolinho, Tijolinho é um funk terrível, com o menininho canta, que eu quase morro do coração. Ah, porque eu não sabia do que você estava falando, não. Então eu expliquei. Mas o tijolinho por tijolinho é a nossa capacidade. Nós não conseguimos construir prédio, não. E aí o irmão X nos traz aqui assim, ó. Vou chegar nele lá, mas por enquanto eu estou falando por mim. Não adianta se empaturrar com os prazeres da terra e no final da caminhada você achar que tem uma lipoaspiração para você entrar na porta. Não tem. Também não tem. Quero decepcionar muita gente que também não tem. E essa lipoaspiração, estou brincando aqui, mas ela está se falando de essas confissões em leito de morte, martírios, compensações materiais, gritar, Senhor, Senhor, eu ceiei contigo. Não, não e não. Ele te responde, não te conheço. Simplesmente assim. Simples assim. Então, não tem essa não, tá? A gente tem que entrou pelo erro, pela escolha errada, tem que passar aquele passo a passo que a gente conhece, conscientização do erro, quitação, reparação, prova. E bom, se ela fosse a caminho. Reconcilia-te com teu inimigo enquanto você está aqui, para que você não vai precisar de mais uma encarnação. Eu posso dar um exemplo, Sim, Beto, claro. desse caminho? Sabe aquelas estradas que você está entrando lá em São Paulo, que se você perder um retorno, você tem que rodar até para pegar o caminho de É, volta? Se você sim, perder uma entrada, você está lascado. Porque você é, vai rodar demais até achar o caminho de volta. E se você tem que ir para outro lugar, é exatamente isso que você está falando. é. A gente pode se equivocar à vontade, mas a gente sempre vai ter que pegar um Sim, retorno e pegar o vai ter. caminho de volta. E ele é Não, longo, exaustivo, porque não tem mágica que não tem. teletransporta a gente. Quando a gente pega um atalho, um caminho equivocado e se lasca todo, né? É aí mesmo. A trilha de volta é a mesma distância que a gente afastou, é a distância de voltar. É. E aí, como sempre, tem aquele finalzinho terrível, assim, ó. E vai ter prantos e ranger de dente. Felizmente. É assim que funciona. Né? Então, eu vou dar uma corrida aqui agora, para me chegar lá no irmão X, que a história é muito boa. Então, mas Jesus, gente, ele tem umas promessas que ele faz para a gente, que a gente às vezes não repara. Por exemplo, quando ele fala assim, nenhuma ovelha se perderá. Então, a porta não vai fechar. A porta é estreita. Mas em compensação, ela não fecha. Eu te dou garantia disso. Não fecha. E outra coisa, quando Jesus promete que nenhuma ovelha se perderá, e Jesus não tem tempo para ficar correndo atrás de ovelha perdida, ele manda um cão, pastor. Sabe qual que é o nome desse cão? Chama dor. O nome desse cão é dor. Aí a ovelha volta para o rebanho, ou volta a caminho da porta estreita. Tá? Então você vê como é que as coisas se encaixam. Não vamos vacilar e imaginar aí que a gente vai mudar o mundo com obras grandiosas, não. O que nos diz respeito agora é, ó gente, é alusão, hein? É
exemplos superlativos para ficar claro. Nós conseguimos agora tirar a cama, a toalha da cama, toalha molhada da cama. Nós conseguimos tirar o chinelo e pôr no lugar certo. Nós conseguimos varrer o centro, fazer uma palestrinha michuruca de vez em quando, não xingar no trânsito, moderar o apetite, ser cordial ou simplesmente sorrir. Isso é o que nós devemos fazer agora. Para espíritos rasos como nós, pequenas lições, pequenas tarefas têm grande valia, têm grande peso. Porque nós somos um nada, um nada. Então vamos lá. Vamos analisar aqui, deixa eu chegar aqui no... vamos analisar aqui o seguinte. O irmão X conta esse caso aqui, ó. Nesse livro que eu falei, né? Um senhor de nome, acho que é Alberto Nogueira. Eu nem sei por que eu ponho o nome, mas se eu pôs o nome, eu vou dar o nome aqui, né? Senhor Alberto Nogueira. Tá? Esse senhor pediu, chegou na autoridade espiritual lá de onde ele estava, na sua erraticidade, na sua preparação, e pediu assim para o encarregado. Em resumo, Senhor encarregado, né, Jesus, não. Rogo a vossa permissão para tornar ao campo terrestre, a fim de resgatar as minhas faltas, que foram muitas. Conceda-me a lepra, o abandono dos entes queridos, a extrema penúria, a loucura, a cegueira, os calvários morais, as tormentas físicas de qualquer natureza. É o que ele pediu para reencarnar. Coitado, hein? Eis o despacho, agora vai bem, eis o despacho Coitado. da autoridade em questão, que estava lá demandando, que estava despachando. Meu filho, o Senhor pede misericórdia, não sacrifício. O interessado resgatará os próprios débitos em vida normal, com as tarefas naturais de um lar humano, com família, e em cujo seio encontrará os contratempos justos e educativos para qualquer criatura com necessidades de reequilíbrio e aprimoramento. Quem não está nessa? Olha que a concessão parece que está para quase todos nós, né? Por mercê do Senhor, por mercê, no caso aqui, por misericórdia Né? do Senhor, será-lhe concedido ser médium espírita. Aí lascou. Com a obrigação, mas olha o que tocou para ele, Nilson, de dar pelo menos, olha como é que é expresso, não é vago não, é expresso, de dar pelo menos 8 horas de serviços gratuitos por semana em favor das necessidades da Terra, consolando e instruindo na condição de instrumento que você é, médium, dos bons espíritos, que operam a transformação no mundo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou adiantar. Certo dia, houve uma necessidade de um ajuizamento, não ajuizamento, uma análise, uma ajuda para uma mãe e uma filha que se encontravam em posição espiritual complicada. Foram no centro, onde eu deveria estar. Está lá? Não. O senhor Alberto não está aqui. Foram na casa dele. Ele se esquivou do assunto como se nada tivesse a ver com aquela dificuldade. Aquele espírito valoroso em erraticidade, que pediu lepra, cegueira, parará, 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 a fim de desagravar a própria consciência no plano físico, depois de acomodar-se nas concessões do Senhor, esquecera-se de todas as necessidades que lhe caracterizavam a obra de reajuste e preferia a ociosidade, enquadrando-se em pijama, com medo de trabalhar. Olha que engraçado, ainda fala assim, enquadrando-se em um pijama. Quer dizer, Ele está falando ociosidade, né? Da falta de ação, falta de atitude. Porque quem está de pijama está dormindo, né? Isso que eu achei interessante. Por que eu coloco pijama? Porque não foi Quem está de pijama está parado.
Nossa Senhora, eu falei, meu Deus do céu, como é que pode? Bom, então, aqui tem né, muitas coisas a mais que vem aqui, mas a gente vai dar uma adiantada aqui também, que nós estamos controlando o tempo aqui. Então, o que a gente pega inicialmente aqui? É que, calma, baixa a bola, vai levar a toalhinha para pendurar, vai varrer o centro, vai fazer as coisinhas que para nós já é muito. Não pede coisas loucas por aí, não. Por quê? Gente, evangelho, quando a gente vai ler evangelho, a minha sugestão para vocês é que vocês não podem, que nós não podemos estudar só aquele capítulo cujo foi dado. Não, você tem que olhar antes e o depois, porque é uma relação muito incíntrica, é muito, né? É muito ligado o Tem evangelho. Então, continuidade. continuidade. E a continuidade aqui desse tema é que para esta porta estreita, muitos são os convidados e poucos são os escolhidos. Agora, vamos lá. Aí é na parte didática que eu gosto de entrar. Eu pergunto para vocês, quem quiser responde aí no texto ou levanta a mão para a Neuza aí, não sei. Você também, Neuza. Outro dia você me surpreendeu muito, que é uma pergunta que eu achei que você não ia responder, você foi em cima. Eu até falei, danada, você está colando aqui. Assim, ó, presta atenção, gente. São muitos os convidados, são poucos os escolhidos. Por acaso está falando aqui que foi Deus ou Jesus que convidou alguém? Está falando aqui? Eu vos convido, eu vos escolho. Ou o Senhor Deus convidou o Senhor. Eu pergunto para vocês, tem um sujeito aqui na frase? São muitos os convidados. São poucos os escolhidos. Convidados e escolhidos aqui não são sujeitos da frase, não, tá? Então eu pergunto para vocês, quem são os sujeitos da frase aqui? Eu te garanto que Deus e Jesus não é. Porque Jesus nem convida, nem escolhe ninguém. Então eu pergunto, Neuza e meus amigos, se há convidados, é porque alguém convidou. E se há eleitos e escolhidos, é porque alguém escolheu. Quem? Aí eu Quem que pergunto, escolhe, né? quem escolheu? Quem elege? Quem escolhe? São O muitos. livre-arbítrio é o que escolhe, né? Pensa que gente. Livre-arbítrio e a consciência que escolhe. Ô Beto, enquanto você está tomando essa água, deixa eu só fazer uma. Eu vi uma frase do pastor Cláudio Duarte esses dias que eu achei muito interessante, que cabe aí. Ele falou assim: você vai ter 3 surpresas quando você chegar no céu. A primeira, ó, entrei, não acredito que eu tô aqui. A segunda surpresa, o que que você tá fazendo aqui? Como é que você entrou? Mais surpreendente ainda. E a terceira surpresa, engraçado, eu não tô vendo fulano. Eu acho que responde um pouco essa dos convidados e dos escolhidos, né? E é isso aí. Porque responde um pouco disso. Cadê, né? Quem eu achava? Cadê Cadê? minha turma? Cadê e tal? Então, gente, é só vocês ver que até o português, e claro, da tradução, mas até a língua da época, e Jesus já previa isso com certeza, né? Não deixa erro, não. Sabe por quê? Não deixa ambiguidade, não. A não ser quem quer, né? Quem quer se enganar ou quem não quer. Quem não tem ouvidos para ouvir, nem olhos para ver. Porque se são muitos os convidados, quer dizer que alguém convidou, ou algo convidou. E são poucos os escolhidos, porque também alguém fez. Quem faz isso? É a lei divina, onde você falou que está tudo dentro aí. O livre-arbítrio, a consciência, a lei de ação e reação, está tudo aí. Quem que comanda tudo isso? A lei. Deus fez a lei para que não você precise de ficar cada Jesus tratando de um ser humano, que talvez seria até pouco, pela ruindade que nós somos. Então, para não ter um Jesus para cada um, num mundo como o nosso, Deus fez a lei. E ela é automática, ela é mecânica. Então, são todos os convidados. Todos estão convidados pela minha lei. Eu te pus aí, pus a lei, então você está convidado. E quem escolhe? A lei. A lei. Sabe como? É igual a nota de corte do SISU. É, igualzinho. Sabe como? Eles fazem lá no SISU uma conta. Redação somado com isso, dividido por aquilo, vezes aquilo, é uma conta tão complexa para saber quem tem a nota de corte. Aqui é assim, que é, ó,
mais ou menos, né, gente? É tudo uma alusão. Esforço vezes escolhas, esforço vezes possibilidades, vezes talento, oportunidade, dividido por escolhas erradas. Esse resultado te dá medida para passar na porta estreita. Mais ou menos. É por aí. Então, é a lei. É a lei que te deixa passar ou não deixa passar. Pode falar, Neuza. Essa lei, ela é tão imperiosa, porque a gente pensa na lei de Deus como algo abstrato, né? E Não. a lei de Deus, ela engloba as leis físicas, as leis químicas, as leis da gravidade, todas as leis. E no livro Consolador, eu não me lembro em qual parte que Emmanuel fala nesse livro Consolador, que o planeta Terra tem leis. Está falando do planeta, está falando da Terra. Tem leis Não é o que país alto. regulam causa e efeito. E o planeta tem mecanismos de filtrar essa evolução por lei de causa e efeito. E, gente, o dia que eu li isso, eu falei, como assim? Como é que o planeta tem, sabe? Porque se Fórmula. foge ao nosso entendimento. A coisa é muito maior do que a gente imagina. E não tem jeito de burlar essa lei de forma nenhuma. Né? Nenhuma. Inclusive, para fazer uma alusão, uma referência ao que eu falei, imagina para você ver. O esforço, a boa vontade é falada e refalada no evangelho inteiro. É a boa vontade, o esforço, né? Então, o esforço vezes as suas possibilidades, porque muita gente às vezes quer se esforçar muito, mas não tem possibilidade, não tem alcance. E às vezes muita gente tem uma possibilidade danada, um alcance, chega a ser um deputado, um senador, um presidente e não faz nada. Então, isso que eu quero dizer, são esforço vezes possibilidades dividido pelas escolhas erradas, que vai te trazer para a realidade e falar com você. Não, você não entra não. Você fica, você vai. É uma nota do SISU. E os escolhidos? Então, se tem o que são os convites? A vida é um convite. Todo dia, a nossa vida é um turbilhão de convites. Desde o momento que você acorda até o momento que você dorme. E, inclusive, dormindo, você tem convites, inclusive dormindo, você tem convites de reajustamento. Você tem convites para a porta estreita. Tá? Então, para não ficar abstrato, quem convida? A vida. Se você está na vida, você é um convidado. Quem elege? Aí, os judeus falam que são eles, os eleitos, né? Os crentes também falam, já ouvi nas rezas deles, nós somos o povo escolhido. Os muçulmanos, que se explodem com bombas na barriga, também, nesse momento, gritam que Alá está esperando eles, são os escolhidos. Então, até os espíritas, muitos acham que porque faz um trabalhinho ali, um trabalhinho aqui, é o escolhido. Errado, amiguinho, errado. Olha a nota de corte do SISU, tá? Não é um trabalhinho aqui, não. Não adianta fazer uma redação número que tirou 1000 e zerar as provas lá de exatas. Não adianta, não. Então é isso aí. Vou dar uma adiantada aqui no seguinte. Essa relação da porta estreita, tá, com a nossa atividade do dia a dia, ela é tão séria que eu quero finalizar agora. Se eu passar 5 minutos, vocês me perdoam, mas é muito importante. Ela é tão séria para a gente começar a pensar que ela deveria ter começado há muito tempo atrás. Mas que se não começou, se começou, parabéns. E continue. Se não começou, comece hoje. Comece hoje a porfiar a porta esquerda, a porta estreita. Procurar. Tá? Sabe por quê? Olha a extrema... eu queria até brincar aqui, porque veja o Adir, por exemplo. O Adir é um espírito que está se preparando quem conhece o Adir, né? Em corpo e espírito, para a porta estreita. Olha como é que ele é delgado, fininho. E é verdade o que eu estou falando. Sabe por quê? Olha aqui, o Adir, ele é esguio, mas ele é sadio. Olha para você ver como é que é a brincadeira que eu estou fazendo. Ele é manso, mas ele não é bobo. Ele é rápido, mas ele não é apressado. Então, essa brincadeira, eu falo assim, o Adir só não pode ir se a porta fosse por altura, né? Mas como é por largura, ele pode ir bem, que ele passa direto, não é?
E uma pessoa bacana que está se preparando até... Não vai dar tempo de eu falar as coisas do irmão X aqui, mas o irmão X fala para a gente o que nos leva para a porta larga da perdição, que são os vícios, a riqueza mal aproveitada, o sexo desenfreado, etc. E o que nos leva para a porta estreita são coisas muito simples. Parar de comer tanta carne não é por uma questão de ambientalista ou de crença. Não, o parar de comer carne é uma coisa quase que simbólica, mas que no final das contas, se você só diminui a carne vermelha, a proteína e tudo, você está se preparando para um desenlace tranquilo. E vai por aí. Ele fala um monte de coisas simples, que é para você fazer no dia a dia. Quem quiser vai ler lá, capítulo 15 do livro Instantes da Vida, as sugestões. Parece que ele está até brincando quando ele fala disso. Eu falo com simplicidade. Mas eu quero chegar aqui, gente, para a gente encerrar. Me desculpe aí um pouquinho que atrasar, mas é muito importante. A relação do nosso dia a dia e da nossa, às vezes, da nossa ironia, da nossa... É quase que a gente ser muito boçal, a gente ser muito ridículo no que a gente faz, às vezes, que eu quero dar esse exemplo aqui agora, é um puxão de orelha muito sério que eu quero fazer para nós todos. Quem não se encaixa aí, me desculpa, mas quando eu faço uma palestra, eu falo para vocês, mas eu falo mais para mim. Então, eu quero deixar esse puxão de orelha aqui e vou dar um exemplo. E não é só do espírito, é de todo, é o mundo inteiro. É da oração Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração que a gente faz, que foi a única oração que Jesus pronunciou, que nos disse para prestar atenção. Então, não é brincadeira. Quem redigiu essa oração foi Jesus. Então, tudo que está nessa oração é muito sério. E a gente, para entrar para a porta estreita, na minha conta, a gente tinha que fazer 1 milésimo% do que a gente pede e fala na oração Pai Nosso. Quer ver? Eu vou falar só a metade, tá? Porque não vai dar tempo. Pai Nosso que estás no céu. Quem, nas religiões do mundo inteiro, todas as religiões, se refere a Deus como Pai? A grande maioria se refere a um Deus julgador, um juiz, vingador e implacável, que quando é contrariado, condena seus filhos ao fogo do inferno. Então, errado. Se você reza de um jeito, pensando em outro, errado. Santificado seja o vosso nome. Se tratássemos como sagrado, verdadeiro nome de Deus, a gente não jurava em vão, a gente não usava o nome dele em crimes tão hediondos como, por exemplo, as cruzadas. As cruzadas não é santificado o nome de Deus, não, porque os soldados saíam para matar um ao outro, o cristão matar o muçulmano e vice-versa, eles rezavam que Deus me ajude a matar meu inimigo, ora. O que é isso? Isso não existe, então não tem nada de santificado. A gente fala santificado, mas não justifica esse santificado. Outra ignorância nossa. Venha a nós o vosso reino. 99% das pessoas que eu conheço, inclusive espíritas, acham que o reino é um lugar para ir. E não é. O reino é um lugar de vir. Atenção, amiguinho. Você não vai para reino nenhum, não. O reino vai ser instalado dentro de você. Então, para de rezar, venha a nós o vosso reino, e para de achar que um dia que você morrer, você vai para o reino. Ou que seja, depois de muitas vidas. Não vai não, o reino, você vai construí-lo aqui. Se você não construir, Roberto, você não... o único lugar que tem jeito de ir quando a gente morrer é para onde a gente já está. Já está, exatamente. E se Não você tem vai jeito construir para o outro reino, é lugar. aqui. Não tem jeito para outro lugar. Claro. Então é aqui, ó. Então, pede uma coisa, que venha a nós o vosso reino, mas espera outra. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa, então, não tem nem base. Eu tenho até vergonha dessa. Sabe por quê? Porque nós só fazemos a nossa vontade, na maioria das vezes. E a maioria só reconhece a terra. Porque onde se regozija, né, nos prazeres. Porque quando entra a noção de céu, aí é mais trágico ainda. A noção de céu fora
do espiritismo e algumas religiões espiritualistas é uma tragédia. É uma tragédia. Pior, igual esse que eu vou parar aqui. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse é a maior mentira, é a maior falsidade, porque a grande maioria das pessoas que eu também conheço, se tiver a chance, quer ganhar o pão dele hoje, o de hoje. Ele quer ganhar o de amanhã, hoje. Ele quer ganhar o do final da vida, hoje, e juntar tudo. E, se tiver oportunidade, ele quer ganhar também o pão do outro. E junta, ele deixa milhares de amigos e irmãos fraternos em penúria para juntar tudo o pão para ele. Então, ele dorme rezando assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E amanhã ele rouba do outro. Ah, para com isso, pelo amor de Deus. Eu não aguento isso, não. Então, eu queria chegar aí e falar que se a gente não puder orar, porque ó, mesmo com todas essas discrepâncias, ore. Oração é fundamental. Mas eu vou te dar um conselho. E esse conselho pode sair do mundo espírita e invadir as outras religiões todas. Se você não passar a fazer 1/1000% do que você fala em oração, vou te dar um conselho. Reza, ora em latim. Sabe por quê? Porque não sabendo o que você está falando, não faz diferença. Não vale nada. Não vou falar uma coisa qualquer. Você entendeu? Passa a fazer o antigamente, ora em latim. Não faz diferença nenhuma. Tá bom? É um conselho que eu deixo para você. Agora, se você for continuar orando o Pai Nosso toda noite, que você tente fazer alguma coisa dele. Os que vão passar na porta estreita não são os melhores. São os que estão melhorando. Porque os melhores já estão lá. A porta estreita é para essa turma aí. Bom, gente, é isso aí. É isso aí. Acho que deu uma falhazinha aí, mas tá tranquilo aí, Deu, Neuza? mas Tá me voltou ouvindo? para mim, voltou. Voltou para todo mundo, gente? Porque tá na hora do encerramento, Beto vai fazer uma oração para nós, né, Beto? Acho que Aí a tá oração. ok. Tá. Então é isso, viu, gente? Pelo amor de Deus. Das duas, uma. Ou ora e tenta fazer alguma coisa do que você fala na oração, ou vai orar em latim, tá bom? Meu conselho para vocês. E para me fazer as pazes comigo mesmo, e para que vocês me perdoem desse puxão de orelha, eu vou fazer a oração do Pai Nosso. Tá bom? Grande. Tá bom, tá ótimo. Sentindo as palavras, né, Beto? E aí depois você encerra aí. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livrai-nos de todo o mal, por minha conta, que eu possa fazer. Não peço me livrar das provas, me livre dos males que eu possa cometer. É isso. Que Deus nos ajude, que Deus nos inspire, que esteja conosco. Muito obrigado por mais essa oportunidade. E desculpa quem ficou com a orelha doendo. Eu fiquei. É, mas foi um estudo, um choque de realidade, né? Porta estreita é isso, né, Beto? A porta estreita a gente passa apertadinho, né? Eu não Se ficar podia, folgado, se fosse um estudo fácil, não seria porta estreita, eu não podia estar né? passando a mão na cabeça de ninguém aqui para falar de um tema. Não, não é o objetivo do estudo. Mas eu te agradeço muito. Espero que em breve possamos fazer estudos na Casa Espírita, mas enquanto não pudermos, vamos usando a tecnologia, né, que também é uma concessão divina. Com certeza. E agradeço a você, Beto, agradeço a presença de todos, né? Semana que vem, quem vai fazer o estudo para a gente é o Geraldo Evangelista. Então, muito boa noite, Beto. Vou te desligar daqui e vou desligar de todos. Um abraço fraterno a todos aí. Obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau.